A história do poder raramente coincide com a história da bondade. Se rastrearmos os anais do tempo, ao longo dos milênios, os tronos da humanidade foram forjados quase exclusivamente sobre o aço frio, o sangue quente e uma ambição tão desmedida que devora seus próprios filhos. É tentador e até reconfortante pensar que um verdadeiro rei nasce envolto em lençóis de seda importada, educado desde o berço na complexa arte da geopolítica e da guerra, protegido por muros de pedra inexpugnáveis e guardas de elite. Mas a história, em suas reviravoltas mais irônicas, profundas e misteriosas, às vezes escolhe caminhos que desafiam toda a lógica humana e probabilidade estatística. Há 3.000 anos, o mundo antigo encontrava-se em uma violenta transição. A Idade do Bronze colapsava e dava lugar à brutal eficiência do ferro. Em uma faixa de terra árida, minúscula e eternamente disputada, um corredor geográfico entre os impérios do Egito e da Mesopotâmia, o destino de uma nação e o futuro da fé ocidental não foram decididos em um salão do trono com pisos de mármore. Não houve trombetas, nem decretos reais, nem testemunhas ilustres. O eixo da história girou no silêncio absoluto e ensurdecedor de um campo de pastoreio esquecido. Ali, sob a imensidão de um céu estrelado que parecia não ter fim, um jovem aprendia lições que nenhum general de academia poderia ensinar jamais. Não sabia que o eco de suas canções improvisadas sobreviveria aos impérios mais poderosos da Terra, como a Assíria ou a Babilônia. Não sabia que sua linhagem definiria o próprio conceito de eternidade. A narrativa do rei David não é simplesmente a biografia de um governante do Levante Mediterrâneo, é o estudo definitivo e atemporal sobre a condição humana. É um espelho onde vemos a capacidade de um homem para tocar o céu com sua fé sublime e, ao mesmo tempo, descer aos abismos mais escuros do inferno, impulsionado por suas paixões. Como é possível que o mesmo coração que escreveu os versos mais delicados de devoção fosse capaz, anos mais tarde, da traição mais calculadora e fria? Que alquimia divina converte um pastor, cujo único súdito é uma ovelha desgarrada, no arquiteto de um reino eterno? Para entender o rei, primeiro devemos esquecer a coroa, o brilho do ouro e a lenda. Devemos encontrar o homem em sua solidão mais crua. Mas antes que a luz pudesse brilhar nas colinas de Belém, uma escuridão espessa e asfixiante tinha que cobrir o trono de Israel. No palácio real, um homem poderoso estava perdendo a mente e sua loucura estava a ponto de arrastar toda uma nação ao abismo. O crepúsculo de um reino quebrado corria o ano 1040 a.C., aproximadamente. A atmosfera no Oriente Próximo era densa, carregada de pó e medo. A nação de Israel era um experimento frágil, uma confederação de 12 tribos que lutava desesperadamente por encontrar sua identidade coesa entre inimigos formidáveis que os rodeavam como lobos. A transição política tinha sido traumática. Durante séculos, haviam vivido sob uma teocracia flexível, governados por juízes carismáticos e profetas itinerantes. Mas o povo, cansado da incerteza e invejoso das monarquias vizinhas, havia clamado por um rei. Rejeitaram o governo direto do divino, ansiando ser como as outras nações. Queriam um rosto visível, um caudilho, uma espada, e o haviam conseguido. Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, foi o escolhido. Era o arquétipo perfeito do monarca antigo, alto, superando qualquer homem do povo acima dos ombros, forte, com uma presença física que impunha silêncio ao entrar em uma sala. Era um guerreiro nato, desenhado para a batalha. Mas o reino estava se desmoronando por dentro, apodrecendo como uma fruta deixada tempo demais ao sol. Saul havia caído em desgraça. Seu declínio não se deveu a uma falta de força militar ou perspicácia econômica, mas a uma corrupção lenta e venenosa do espírito. A desobediência sistemática às instruções divinas, uma arrogância que crescia com cada vitória inicial e uma paranoia galopante haviam convertido o ungido em uma casca vazia. O palácio em Gibeá não era um lar, mas uma prisão de sombras. Saul estava atormentado. As escrituras descrevem um espírito mau que o aterrorizava, mergulhando-o em episódios de depressão maníaca e fúria incontrolável. O profeta Samuel, a voz moral e espiritual da nação, o homem que havia ungido Saul com esperança anos atrás, havia se retirado. Samuel chorava em Ramá, guardando luto por um rei que continuava biologicamente vivo, mas cujo reinado espiritual havia morrido irreversivelmente. O céu guardava um silêncio sepulcral.
Deus já não falava com Saul nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Enquanto isso, a ameaça externa era existencial. Os filisteus, os temidos povos do mar que se haviam estabelecido na costa, estavam no apogeu de seu poder. Possuíam o segredo da fundição do ferro, uma tecnologia militar superior ao bronze que usavam os israelitas. Seus carros de guerra eram tanques da antiguidade. Seus soldados, gigantes bem alimentados, espreitavam nas fronteiras, farejando a fraqueza de uma liderança fragmentada em Israel. Saul, distraído por seus demônios internos, era incapaz de unir as tribos para a defesa. Neste vazio de poder, nesta atmosfera de terror político onde ninguém se atrevia a olhar o rei nos olhos por medo de ser executado, Deus colocou em marcha um plano de contingência. Foi uma operação secreta que ninguém, nem sequer o profeta mais sábio, podia antecipar. Samuel recebeu uma ordem que lhe gelou o sangue. Enche o teu chifre de azeite e vai a Belém. A missão era alta traição. Ia ungir o substituto enquanto o rei louco ainda segurava a lança. Se Saul ficasse sabendo, correria sangue. O esquecido de Belém. Longe da intriga peçonhenta da corte de Gibeá, a alguns poucos quilômetros ao sul, as colinas de Belém ofereciam um contraste total. Ali, a vida transcorria com uma lentidão ancestral, marcada não pelos decretos reais, mas pelas estações, pela tosquia e pela colheita. Jessé, um ancião respeitado da tribo de Judá, presidia uma família numerosa. Tinha 8 filhos. 7 deles eram homens feitos e direitos, figuras que impunham respeito na praça do povo, guerreiros potenciais com a postura e o olhar de quem sabe que tem importância. O 8º, o menor, era apenas uma nota de rodapé na história familiar, quase uma vergonha, ou pelo menos uma irrelevância. Seu nome era David. Embora seu nome significasse amado, sua realidade cotidiana era a do isolamento absoluto. A dinâmica familiar era clara. Enquanto seus irmãos mais velhos se preparavam para a guerra, discutiam política ou gerenciavam os negócios importantes do clã, David era exilado. Era enviado aos campos. É crucial desromantizar a imagem do pastor. No antigo Oriente Próximo, o pastoreio não era uma cena bucólica de pinturas renascentistas. Era um trabalho sujo, brutal, perigoso e profundamente solitário. Exigia uma vigilância perpétua sob o sol abrasador, que cozinhava a pele e as noites geladas do deserto da Judéia, onde a temperatura cai drasticamente. Significava dormir no chão duro, cheirar a esterco e lã molhada e estar sempre alerta. David era o último na cadeia alimentar de sua família, o garoto de recados, o invisível. Mas foi precisamente nessa solidão abrasiva, longe da validação humana, onde se forjou o caráter de aço que algum dia sustentaria uma coroa. Sem mestres, sem audiência e sem aplausos, David desenvolveu 2 habilidades contraditórias que definiriam sua existência: a letalidade absoluta e a lírica sublime. Primeiro, a violência necessária. David não era uma criança brincando, era um protetor feroz. Nas fendas rochosas espreitavam leões asiáticos, hoje extintos na região, e ursos pardos sírios. Predadores alfa. A Bíblia relata enfrentamentos corpo a corpo, momentos de violência primitiva e visceral. David aprendeu que a verdadeira força não residia no músculo bruto, mas em uma convicção interna, uma fúria santa e uma fé inabalável em uma proteção superior. Dominou a funda. Não o brinquedo de crianças, mas a arma de projétil mais letal da infantaria ligeira da época. Horas, dias, anos de prática lançando pedras contra troncos e rochas lhe deram uma pontaria sobrenatural. Segundo, a sensibilidade. Com uma harpa rústica, provavelmente construída por ele mesmo com madeira e tendões de animal, aprendeu a transformar a angústia, o medo e a solidão em beleza. Seus salmos primitivos, Jeová é meu pastor, nada me faltará. Não eram poesia de salão escrita com pena fina. Eram orações cruas, gritadas ao vento, nascidas na intempérie. David aprendeu a falar com Deus e a ouvir sua voz no vento antes de aprender a falar com dignitários. David pensava que sua vida seria isto para sempre: ovelhas, pedras e canções perdidas no deserto. Mas o destino tem um sentido de humor peculiar. Uma tarde qualquer, enquanto David vigiava o horizonte buscando lobos, viu uma nuvem de pó se aproximar do povoado. Não eram mercadores. O profeta Samuel havia chegado a Belém, e os anciãos da cidade tremiam de medo ao vê-lo. Ninguém chamou David, mas a história estava a ponto de bater à sua porta. A unção secreta.
O ar em Belém podia ser cortado com uma faca. A chegada de Samuel não era um evento social, era um evento judicial. Quando um profeta de seu calibre aparecia sem convite, geralmente significava juízo divino ou más notícias. "Vens em paz?" perguntaram os anciãos com a voz trêmula. Samuel, ocultando sua verdadeira intenção sob a desculpa de um sacrifício religioso anual, respondeu afirmativamente. Convidou especificamente Jessé e seus filhos ao ritual. A cena que se seguiu na casa de Jessé é uma das mais tensas e cinematográficas das Escrituras. Preparou-se o banquete, santificaram-se os convidados. Jessé, orgulhoso, fez desfilar sua descendência perante os olhos do vidente. Primeiro entrou Eliabe, o primogênito. Alto, de ombros largos, com o olhar de um general e a mandíbula quadrada de um líder. Ao vê-lo, o coração de Samuel deu um salto. A lógica humana se ativou instantaneamente. Samuel pensou: certamente este é o ungido de Jeová. Era a substituição lógica para Saul. Tinha a aparência de rei, mas a voz divina irrompeu na mente do profeta com uma clareza devastadora, uma sentença que ecoaria por milênios e mudaria a teologia para sempre. Não olhes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque Jeová não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas Jeová olha para o coração. A rejeição foi um choque. Eliabe passou, depois Abinadab, depois Samá. Um após outro, 7 magníficos exemplares de virilidade hebreia passaram diante do chifre de azeite. E 7 vezes, o silêncio de Deus foi a única resposta. O azeite não fluía. A confusão encheu a sala. Jessé estava desconcertado. Samuel estava ansioso. "São estes todos os teus filhos?" perguntou Samuel, quebrando o protocolo. A resposta de Jessé foi quase desdenhosa, uma admissão relutante. "Fica ainda o menor, mas está apacentando as ovelhas." Nem sequer o chamou pelo nome. Era o menor. "Envia por ele", ordenou Samuel. "Porque não nos sentaremos à mesa até que ele venha aqui." A espera deve ter sido incômoda. Minutos que pareceram horas, até que se escutaram passos apressados. Quando David entrou, a Bíblia se detém para descrevê-lo. Ruivo, de belos olhos e boa aparência. Entrou cheirando a campo, com o pó do caminho na pele, provavelmente sentindo-se fora de lugar diante do olhar severo de seus irmãos mais velhos. Não houve deliberação, nem entrevista, nem exame de aptidão. "Levanta-te e unge-o, porque este é." Samuel se aproximou, destampou o chifre e derramou o azeite sagrado sobre a cabeça do rapaz. O líquido espesso e fragrante escorreu por seu cabelo, descendo por sua barba e encharcando suas roupas de pastor. Nesse instante, algo fundamental mudou na estrutura do cosmos pessoal de David. O texto sagrado diz que, daquele dia em diante, o Espírito de Jeová veio sobre David. Não recebeu um exército, não recebeu um palácio, não recebeu uma única moeda de ouro, recebeu uma promessa e uma carga invisível. A cerimônia terminou. Samuel se foi tão rápido quanto chegou, para não despertar suspeitas de Saul. E David teve que fazer o impensável: voltar para as suas ovelhas. Agora era um rei ungido caminhando entre o esterco, sabendo um segredo que poderia custar a vida de toda a sua família. Teve que esperar, amadurecer e calar. Mas a paciência de David estava a ponto de ser testada por uma crise nacional. Ao oeste, no Vale de Elá, os tambores de guerra filisteus começaram a soar. E desta vez traziam consigo uma arma secreta, um pesadelo vivo que paralisaria todo Israel. O Vale da Decisão. A fama de David não chegou através da política nem das conexões familiares, mas através do trauma nacional. Os filisteus lançaram uma invasão massiva, penetrando profundamente em território de Judá. Os exércitos se encontraram no Vale de Elá, um lugar estratégico com uma topografia clara, 2 montanhas separadas por um vale plano e um riacho seco no centro. Era um estancamento tático. Quem atacasse primeiro teria que descer a montanha, cruzar o vale exposto e subir a encosta inimiga, uma manobra suicida. O estancamento se rompeu não por estratégia, mas por terror. Das fileiras filisteias emergiu uma figura que parecia tirada de um pesadelo mitológico: Golias de Gate. As descrições antigas nos dão uma imagem aterradora. Mais de 2,5 metros de altura, talvez roçando os 3 metros. Um gigante genético, um remanescente dos antigos guerreiros Anakim. Mas não era apenas seu tamanho, era sua tecnologia.
Levava uma armadura de escamas de bronze que pesava 5.000 ciclos, uns 57 quilos, mais do que o peso total de um soldado israelita pequeno. Sua lança era como um eixo de tecelão, com uma ponta de ferro de 7 quilos. Golias era um tanque humano, uma arma de guerra psicológica desenhada para anular o moral inimigo. Durante 40 dias, um número bíblico que denota a prova completa, Golias passeou pelo vale, insultava Israel, zombava de suas mães e, o pior de tudo, blasfemava contra seu Deus. "Dai-me um homem que lute comigo!" rugia, e o silêncio de Israel era total. Saul, o rei que era mais alto que todos, o único que fisicamente poderia ter tido uma oportunidade, se escondia em sua tenda, paralisado pelo medo e pela falta de fé. David chegou ao acampamento não como soldado, mas como um simples mensageiro de logística, levando pão, queijo e grão tostado para seus irmãos mobilizados. O que viu o abalou até a medula. Não viu um gigante invencível, viu um incircunciso desafiando o Deus vivo. Enquanto os soldados veteranos calculavam as probabilidades de sobrevivência, David calculava a ofensa teológica. A diferença entre David e o exército de Israel não era a valentia, era a perspectiva. Os soldados viam Golias em relação a eles mesmos e pensavam, é grande demais para vencê-lo. David viu Golias em relação a Deus e pensou, é grande demais para errar o tiro. Sua indignação o levou perante Saul. O diálogo é fascinante. O rei tenta vestir David com sua própria armadura real. É uma imagem patética, o rei covarde tentando cobrir o jovem valente com uma proteção que ele mesmo não se atrevia a usar. David rejeitou a armadura. Não posso andar com isto, disse. O imobilizava. Escolheu suas próprias armas, seu cajado de pastor, sua funda de couro e 5 pedras lisas selecionadas cuidadosamente do riacho. Pedras aerodinâmicas, densas, perfeitas para a balística. O enfrentamento é lendário, mas frequentemente é mal interpretado como um milagre inexplicável. Não foi uma luta desigual a favor do gigante. Foi tecnologia de projétil contra a infantaria pesada. Os especialistas em balística antiga confirmam que uma pedra lançada por uma funda esperta podia alcançar velocidades de até 150 km por hora, com um poder de impacto similar a uma bala de calibre .45. David correu em direção à linha de batalha. Não esperou. Golias, ofendido por ver um rapaz com um pau, baixou a guarda para amaldiçoá-lo. Foi seu último erro. Tu vens a mim com espada, lança e javelina, mas eu venho a ti em nome de Jeová dos exércitos. O som da funda girando foi um zumbido mortal. A pedra foi liberada. O impacto na testa de Golias foi devastador, afundando o crânio frontal e apagando as luzes do gigante instantaneamente. O colosso desabou de bruços com um estrondo metálico que sacudiu o vale. David não parou. Correu em direção ao corpo caído, puxou a própria espada do gigante, já que ele não tinha uma, e em um ato de brutalidade necessária para confirmar a vitória e quebrar o feitiço do medo, cortou-lhe a cabeça. Levantou o troféu sangrento diante de 2 exércitos atônitos. O rugido de Israel foi ensurdecedor. A vitória foi total. Nesse momento, o pastor morreu e nasceu o herói nacional. David retornou triunfante, com a cabeça do gigante na mão. As mulheres saíram às ruas de todas as cidades cantando e dançando com pandeiros. O refrão de sua canção era contagiante, alegre e fatalmente perigoso. Saul feriu os seus milhares e David os seus 10 milhares. No palácio, Saul ouviu a canção. Seu sorriso desapareceu. Seus olhos se injetaram de suspeita. Nesse preciso instante, a semente do ódio germinou em seu coração. Golias havia tentado matar David com uma lança no campo de batalha. Agora, Saul tentaria fazer o mesmo, mas dentro de sua própria casa. O preço da glória. A vitória sobre Golias não foi o bilhete para uma vida de prazeres, mas a entrada para um labirinto de escuridão. David foi levado à corte permanentemente. Tornou-se comandante das tropas, ganhando cada batalha que liderava. Casou-se com Mical, a filha do rei, tornando-se genro da realeza. E forjou uma amizade lendária com Jonatã, o filho de Saul e herdeiro do trono. Suas almas, diz o texto, ficaram ligadas. Jonatã, que deveria ter sido o rival de David, reconheceu a graça de Deus nele e lhe cedeu seu manto e suas armas, abdicando espiritualmente em favor do escolhido. Mas enquanto David ascendia, Saul descia em espiral rumo à loucura. Os ciúmes são uma força destrutiva, um câncer que corrói o juízo.
Saul já não via em David um general leal que assegurava seu reino. Via seu usurpador. Só lhe falta o reino, murmurava Saul em suas noites de insônia. A corte tornou-se um campo minado. Em 2 ocasiões, enquanto David tocava a harpa para acalmar os ataques de pânico do rei, Saul lhe arremessou uma lança com a intenção de cravá-lo na parede. David esquivou-se da morte por centímetros, seus reflexos de guerreiro salvando sua vida. O que se seguiu foram anos de perseguição implacável. David passou de herói das capas a inimigo público número 1. Teve que fugir pela janela de sua casa, descer ao deserto, deixar para trás sua esposa, seu melhor amigo e seu status. O ungido de Deus tornou-se um fugitivo. Refugiou-se na caverna de Adulão. Este é um dos momentos mais baixos e, ao mesmo tempo, mais formativos de sua vida. Ali, na escuridão úmida, rodeado de morcegos e frio, David não reuniu a elite de Israel. A ele se uniram os aflitos, os endividados e os amargurados de espírito. Uns 400 homens quebrados. David tornou-se o capitão dos marginalizados, o rei dos inadaptados. Nestas cavernas, perseguido como uma besta selvagem pelos 3.000 soldados de elite de Saul, David escreveu alguns de seus salmos mais angustiantes. Salmo 57, Salmo 142. A injustiça de sua situação era palpável. Havia servido fielmente, salvado o reino, e sua recompensa era a morte iminente. No entanto, seu caráter foi provado no fogo da tentação. Nos desertos de En-Gedi, a oportunidade perfeita se apresentou. Saul entrou sozinho para fazer suas necessidades na mesma caverna onde David e seus homens se escondiam na escuridão profunda. É o dia que Deus te prometeu, sussurraram os homens de David com as mãos nos punhos de suas espadas. Mata-o e toma o trono. Era lógico, era legítima defesa. Era justiça poética. David aproximou-se sigilosamente. Com sua faca em mãos, rastejou em direção ao rei vulnerável. Mas em vez de cravar o aço nas costas de Saul, cortou um pedaço de seu manto real. Sua consciência o golpeou imediatamente. Jeová me guarde de fazer tal coisa contra meu senhor, de estender minha mão contra ele, porque é o ungido de Jeová. Esta decisão define a ética política e espiritual de David. Entendia que o fim não justifica os meios. Não tomaria o trono pelo sangue de seu predecessor. Esperaria o tempo de Deus, mesmo se isso significasse continuar vivendo como um cão fugitivo. Saiu da caverna e gritou para Saul, mostrando-lhe o pedaço de pano, provando sua lealdade. Saul chorou momentaneamente, reconhecendo a justiça de David, mas sua loucura voltou logo. O final desta etapa chegou com uma tragédia inevitável. Os filisteus reagruparam suas forças para um ataque final no Monte Gilboa. Saul, desesperado, sem voz de Deus e cheio de terror, consultou uma médium em Endor, selando seu destino espiritual. A batalha foi um massacre. O exército de Israel foi esmagado. Os arqueiros filisteus alcançaram Saul. Seus filhos morreram, incluindo o nobre Jonatã. Saul, ferido e rodeado, deixou-se cair sobre sua própria espada para evitar a captura e a tortura. Quando a notícia chegou a David em Ziklag, não houve festa. Não houve celebração pela morte de seu perseguidor. Houve um lamento profundo, visceral. David rasgou suas vestes e compôs o Cântico do Arco, uma das elegias mais belas da antiguidade, Como Caíram os Valentes. Chorou por Saul e por seu amor Jonatã. Aos 30 anos, com o trono vago, o rei morto e o reino em ruínas fumegantes, David olhou para as montanhas de Judá. A espera havia terminado. O pastor havia sobrevivido à longa noite do deserto. Agora devia subir a Hebron. Mas tomar a coroa não seria o final de seus problemas. Governar uma nação dividida e enfrentar seus próprios demônios internos seria uma batalha muito mais feroz que a de Golias. A era do rei estava a ponto de começar. O ascenso ao poder costuma ser ruidoso, uma sinfonia de aço chocando contra aço, gritos de guerra e o clamor das massas. Mas a consolidação do poder é uma arte silenciosa, fria e letal. David, o filho menor de Jessé, havia sobrevivido à intempérie do deserto. Havia esquivado as lanças da loucura de Saul e havia derrubado gigantes com pedras de rio. Mas agora, sentado no limiar da realeza, enfrentava um inimigo muito mais insidioso, uma besta que não sangra e que não dorme, a comodidade do trono. A história, em sua imensa crueldade, nos ensina uma lição repetida.
Os homens que sabem conquistar impérios raramente sabem governá-los, e aqueles habilidosos na administração raramente possuem o fogo necessário para conquistar a si mesmos. Ao assumir o comando de uma nação fraturada, David não herdou simplesmente uma coroa dourada. Herdou o caos de uma guerra civil latente que ameaçava rasgar o tecido das 12 tribos. O reino era uma ferida aberta. O norte, orgulhoso e obstinado, continuava leal à memória da casa de Saul, apegando-se à legitimidade do antigo regime. O sul, Judá, alinhava-se com a promessa messiânica de David. A unificação de Israel não seria um simples ato administrativo, nem uma assinatura em um papiro. Requereria uma reengenharia total da alma nacional. Nesta etapa da saga, veríamos a metamorfose do pastor em estadista. Veríamos o estrategista brilhante que redesenhou os mapas do Oriente Médio com sangue e diplomacia, e o homem que, no topo absoluto de sua glória, sob o sol do meio-dia, descobriria a terrível física do poder. Quanto mais alto se sobe, mais devastadora é a queda. Mas antes da queda, devia haver um cume. E para chegar ao cume, David necessitava de algo que Saul nunca teve: uma capital inexpugnável. David tinha a coroa, mas não tinha o controle. No centro de sua terra prometida havia um espinho cravado, uma fortaleza que havia humilhado os israelitas durante 400 anos. Se David queria ser rei de todo Israel, tinha que fazer o impossível, tinha que tomar a cidade que os deuses cananeus juraram que nunca cairia. A conquista da cidade eterna. Durante seus primeiros 7 anos e 6 meses, David reinou desde Hebrom. Era uma escolha lógica, conservadora. Hebrom era uma cidade respeitável, sagrada, impregnada da história patriarcal. Ali descansavam os ossos de Abraão. Mas governar desde Hebrom era governar como um rei de Judá, não como um rei de Israel. Para unificar as tribos suspeitosas do norte com as tribos leais do sul, David necessitava de uma capital neutra. Necessitava de uma cidade que não pertencesse a nenhuma tribo, para que pudesse pertencer a todos. Seus olhos, agudos como os de um predador, pousaram em uma anomalia geográfica e política: Jebus. Era uma fortaleza cananeia encravada nas montanhas, uma cidade-estado que havia resistido à conquista israelita desde os dias de Josué. Os jebuseus, uma raça antiga e orgulhosa, sentiam-se invencíveis. Suas muralhas, construídas sobre encostas íngremes e rochosas, pareciam desafiar a gravidade. Quando o exército de David rodeou a cidadela, os defensores jebuseus não sentiram medo, sentiram desdém. Do alto das ameias, gritaram um dos insultos mais famosos da antiguidade: "Tu não entrarás aqui, pois até os cegos e os coxos te expulsarão." Era uma provocação psicológica. Estavam dizendo que inclusive seus cidadãos mais fracos bastariam para repelir o grande matador de gigantes. Mas subestimaram drasticamente seu oponente. David não era um general convencional que esmagaria seus homens contra a pedra em um ataque frontal suicida. David pensava lateralmente. Enquanto os jebuseus vigiavam as muralhas, David olhava para o chão. Estudou a geologia da montanha. Compreendeu que toda cidade necessita de água. Jebus alimentava-se da fonte de Giom, localizada fora dos muros, cujas águas eram desviadas para o interior, mediante um sistema complexo de túneis e poços verticais. David lançou um desafio às suas tropas. O primeiro que subisse pelo canal, o Tsinor, um poço vertical escorregadio, escuro e claustrofóbico, seria nomeado comandante em chefe. Joabe, o sobrinho de David, um homem cuja ambição só era igualada por sua letalidade, aceitou o desafio. Foi uma operação de forças especiais na Idade do Bronze. Joabe e uma equipe de elite escalaram pela chaminé de rocha úmida, ascendendo das entranhas da terra, emergindo dentro da cidade como fantasmas armados. A fortaleza não caiu por força bruta, mas por infiltração cirúrgica. Os jebuseus, que se acreditavam seguros atrás de seus muros milenares, despertaram com o aço israelita em suas gargantas. A queda de Jebus marcou o nascimento de Jerusalém. David a renomeou como a Cidade de David, mas a história a conheceria como o centro espiritual do mundo, o umbigo da terra. Esta conquista foi uma obra-prima da geopolítica. Situada precisamente na fronteira entre Judá e Benjamim, Jerusalém era território neutro. Ao tomá-la, David neutralizou séculos de rivalidades tribais. Não perdeu tempo.
Começou a fortificar a cidade, expandindo o Milo, terraços de suporte, transformando a Rocha Nua em uma metrópole real. Irão, rei de Tiro, uma potência fenícia marítima, enviou embaixadores, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros. Isto não era um simples presente, era um reconhecimento diplomático. Israel já não era uma confederação solta de pastores em tendas, era uma potência regional emergente. O texto bíblico resume este ascenso meteórico com uma frase contundente. David ia crescendo e se engrandecendo, não por sorte, nem pelo clima político, mas porque Jeová Deus dos exércitos era com ele. Jerusalém era agora a capital política, uma fortaleza inexpugnável de pedra e cedro. Mas David sabia que as muralhas não mantêm unido um povo, a fé sim. Para que seu reino fosse eterno, necessitava trazer à cidade o objeto mais perigoso e poderoso da terra. Um objeto que já havia matado milhares e que não respondia perante nenhum rei. O arca e a dança. Com a capital política assegurada, David fez algo que seu predecessor, Saul, jamais tentou em 40 anos de reinado. Buscou o coração de Deus. David entendeu uma verdade fundamental que escapa a muitos líderes modernos. Um reino sem espírito é apenas uma administração burocrática esperando colapsar. Decidiu trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. O arca não era um móvel religioso decorativo. Era o estrado dos pés de Yahweh, o ponto de contato entre o infinito e o finito, uma caixa de madeira de acácia recoberta de ouro que continha as tábuas da lei. Era, em termos teológicos e narrativos, um reator nuclear de santidade. Mas a santidade é perigosa se não se respeita o protocolo. A primeira tentativa de traslado converteu-se em uma cena de horror. Em lugar de transportá-la sobre os ombros dos levitas, como ditava a lei antiga, decidiram usar um carro novo, uma inovação tecnológica copiada dos filisteus. Queriam modernizar o método de Deus. A procissão era uma festa, com música e alegria, até que chegaram à eira de Nacon. Os bois tropeçaram. O carro inclinou-se. O arca, o trono visível de Deus, estava a ponto de cair no barro. Uzá, um homem bem-intencionado, filho de quem havia guardado o arca por anos, estendeu a mão por instinto para sustentá-la. Foi um ato reflexo, um ato de proteção, mas sua mão tocou o intocável. Uzá caiu morto ao instante, fulminado ali mesmo. A música parou. Os gritos de celebração congelaram-se nas gargantas. A mensagem foi brutal, aterradora e clara. Deus não é um animal de estimação nacional que pode ser transportado segundo a conveniência humana, é um fogo consumidor. As boas intenções não substituem a obediência. David sentiu algo que raramente sentia, terror puro. Como há de vir a mim o arca de Jeová? Perguntou tremendo. Abandonou a missão e deixou o arca na casa de Obed-Edom. Durante 3 meses o rei de Israel teve medo de seu próprio Deus. Mas chegaram notícias. A casa de Obed-Edom estava sendo abençoada de maneira sobrenatural. Tudo o que tocava prosperava. David entendeu então que o arca não era malévola, mas santa. Necessitava tentar novamente, mas desta vez o faria segundo o livro. O segundo traslado foi radicalmente diferente. Não houve carros, houve sacerdotes santificados, houve ombros humanos carregando o peso da glória, e houve sangue. A cada 6 passos, a procissão parava e sacrificava-se um boi e um carneiro. O caminho para Jerusalém foi pavimentado com sacrifício. A entrada do arca na cidade é uma das cenas mais vibrantes e cruas da Escritura. David, o rei guerreiro que havia decapitado Golias, despojou-se de suas pesadas vestes reais. Tirou a armadura, a coroa e o manto púrpura. Vestido apenas com um éfode de linho, uma peça sacerdotal simples, quase roupa interior para um rei, David perdeu a compostura, dançou, saltou, girou com toda a sua força diante do Senhor, rodeado pelo som ensurdecedor de trombetas e os gritos de júbilo de todo um povo. Não era uma cerimônia de Estado, era um êxtase espiritual, mas nem todos celebravam. Em uma janela alta do palácio, Mical, filha de Saul e esposa de David, olhava para baixo. O que viu lhe repugnou. Ela havia sido criada na corte de Saul, onde a imagem e a dignidade o eram tudo. Via seu esposo, o rei, suando, saltando e misturando-se com a plebe, expondo-se como um vulgar dançarino de rua. A Bíblia diz que o desprezou em seu coração. Quando David regressou ao palácio, eufórico para abençoar a sua família, Mical saiu a recebê-lo com gelo na voz. Seu sarcasmo foi afiado como uma adaga. Quão honrado ficou hoje o rei de Israel.
descobrindo-se hoje diante das criadas de seus servos, como se descobre sem decoro um qualquer. A resposta de David foi imediata e definiu a sua teologia para sempre. Não se desculpou. Não tentou recuperar a sua dignidade. Disse-lhe: foi perante Jeová, que me escolheu em preferência a teu pai e a toda a tua casa, e ainda me farei mais vil do que desta vez, e serei baixo aos teus olhos. David entendia algo que Mical, presa no orgulho da sua linhagem, não podia compreender. A verdadeira dignidade de um rei não está em elevar-se sobre os homens, mas em humilhar-se radicalmente perante Deus. Esse dia, o trono de Israel subordinou-se voluntariamente ao trono do céu. E esse dia, o matrimônio de David morreu. Mical nunca teve filhos. A linhagem de Saul terminou em um ventre estéril, enquanto a dinastia de David apenas começava. David havia alcançado o que ninguém mais pôde: unificar a coroa e o altar em uma só cidade. Mas sentado em seu palácio de cedro, olhando para a tenda desgastada onde repousava o arca, teve uma ideia. Queria construir uma casa para Deus. O que não sabia era que essa noite Deus enviaria um profeta para dizer-lhe que os seus planos estavam equivocados e para oferecer-lhe um pacto que mudaria não só a sua vida, mas a história do universo. O pacto da eternidade. Na quietude da noite, rodeado pelo aroma do cedro recém-cortado de seu novo palácio, David sentiu uma culpa santa. A disparidade era obscena. Ele, um homem mortal, vivia em uma mansão de luxo, enquanto o arca do Deus do universo habitava sob cortinas de pele, em uma tenda de campanha nômada. David chamou o profeta Natã e lhe expôs seu coração. Queria construir um templo, um monumento de pedra e ouro digno de Yahweh. Parecia a culminação lógica de sua vida. O guerreiro agora se converteria no arquiteto da fé. Natã, vendo a nobreza da intenção, deu-lhe luz verde inicialmente. Anda e faz tudo o que está no teu coração. Mas essa noite o céu corrigiu o profeta. A palavra de Deus veio a Natã com uma negativa surpreendente e profunda. Deus lhe disse: tu me edificarás casa em que eu more? Lembrou-lhe que ele sempre havia sido um Deus peregrino, um Deus de movimento que caminhava com seu povo no deserto, não um ídolo estático que necessita de 4 paredes para ser contido. No entanto, o não de Deus vinha envolto na promessa maior de todo o Antigo Testamento. Foi um jogo de palavras divino. David queria construir uma casa, um templo, para Deus, mas Deus lhe respondeu: Jeová te faz saber que ele te fará casa a ti. Não uma casa de tijolos, mas uma dinastia, uma casa genealógica. O pacto davídico, 2 Samuel 7, assegurou que o trono de David seria estabelecido para sempre. Deus lhe prometeu que seu filho construiria o templo, mas além de Salomão, prometeu que sua linhagem nunca seria cortada. Teu trono será estabelecido eternamente. Esta promessa transcendia o tempo, o espaço e a política. Era a semente messiânica. Séculos depois, quando os evangelhos introduzem Jesus de Nazaré, a credencial mais importante que apresentam é seu título: Filho de David. O pastor de ovelhas de Belém havia recebido a chave da história universal. Seu sangue levaria à salvação do mundo. Com esta promessa blindando seu destino, os anos seguintes viram a maquinaria militar de David tornar-se imparável. Foi a idade de ouro de Israel. David lançou uma série de campanhas relâmpago que redesenharam o mapa, submeteu os filisteus, quebrando sua hegemonia tecnológica e militar para sempre. Golpeou os moabitas com uma crueldade calculadora, destruiu os sírios de Damasco e guarneceu os edomitas. As fronteiras de Israel expandiram-se explosivamente, desde o rio do Egito no sul até o grande rio Eufrates no norte. A riqueza das nações fluía para Jerusalém. O espólio de ouro, prata e bronze era consagrado ao Senhor. David estabeleceu uma administração justa. Organizou o exército, o culto, a música e a justiça civil. O texto diz que David administrava justiça e equidade a todo o seu povo. Era o pináculo. O homem, o rei, o mito. Tudo era perfeito. Mas a perfeição neste mundo é um estado frágil. David tinha tudo: poder absoluto, riquezas incalculáveis, inimigos vencidos e uma promessa eterna de Deus. Mas o perigo real não estava nos campos de batalha da Síria, nem nas fortalezas filisteias. O perigo estava esperando em sua própria casa. Uma tarde de primavera, enquanto seus soldados morriam na guerra, David cometeu o erro de ficar na cama. E desde seu balcão, viu algo que iniciaria o incêndio que queimaria sua dinastia até os alicerces.
A primavera traiçoeira. O cume da montanha é um lugar perigoso. O ar é rarefeito, o oxigênio escasseia e o juízo se nubla com uma facilidade aterradora. O relato bíblico introduz o desastre com uma frase inquietante, quase cinematográfica em seu presságio. Aconteceu no ano seguinte, no tempo em que os reis saem à guerra, que Davide ficou em Jerusalém. Essa é a acusação. O primeiro pecado de Davide não foi a luxúria, foi a ausência, foi a negligência do dever. Seu lugar, seu propósito divino, estava no campo de batalha, em Rabá, liderando o cerco contra os amonitas, sofrendo o pó e o medo junto aos seus homens. Em vez disso, escolheu a comodidade dos lençóis de seda. O rei guerreiro havia se tornado um burocrata aburguesado, e o ócio é a oficina onde se forjam as piores decisões humanas. Uma tarde, levantando-se de uma sesta imerecida, Davide passeava pelo terraço do palácio. Daquela altura, Jerusalém se estendia a seus pés como um tabuleiro de xadrez. Seus olhos, que antes buscavam inimigos e estratégias, agora buscavam distração, e capturaram uma cena que mudaria a história. Batseba. Estava se banhando. A Bíblia é sóbria, mas evocadora, e a mulher era de muito formoso aspecto. Não era uma donzela qualquer, era a esposa de Urias, o heteu. E aqui a traição se torna visceral. Urias não era um soldado anônimo, era um dos 30 valentes, a guarda pretoriana de David. Um homem que havia sangrado por David, que havia dormido em cavernas com ele. Nesse mesmo instante, Urias estava no fronte, arriscando sua vida pela coroa de David. O que se seguiu não foi um romance como pintam os filmes de Hollywood. Foi um abuso de poder calculado e predador. David perguntou. David enviou. David tomou. No texto hebreu, os verbos são rápidos, executivos, militares. Ela foi trazida. Ele se deitou com ela. Ela regressou à sua casa. Não há diálogo registrado. Não há sedução. Há dominação. O rei tomou o que queria simplesmente porque acreditava que não havia ninguém no universo acima dele. Mas a biologia não respeita os reis. Semanas depois, Batseba enviou uma mensagem de 2 palavras que congelou o sangue do monarca. Estou grávida. O pânico se apoderou do palácio. Se isto viesse a público, era adultério real, uma traição a um herói de guerra. Podia significar uma revolta militar. O rei entrou em modo de controle de danos. A astúcia que usava para derrotar filisteus agora a usou para encobrir seu pecado. David mandou chamar Urias do fronte de batalha com uma desculpa falsa, esperando que o soldado fosse para casa, dormisse com sua esposa e cobrisse a gravidez com sua própria paternidade. Era o plano perfeito. Mas David esqueceu uma variável: a honra. Urias tinha um código de integridade que David havia perdido. O soldado se negou a ir para sua casa, dormiu à porta do palácio com os servos. Quando David, frustrado, lhe perguntou por que não ia desfrutar de sua esposa, a resposta de Urias foi um espelho que refletia a corrupção moral do rei. O arca e Israel e Judá estão sob tendas, e havia eu de entrar em minha casa para comer e beber, e a dormir com minha mulher. A integridade de Urias foi sua sentença de morte. David, acuado pela retidão de sua vítima, cruzou a linha final. A luxúria se transformou em conspiração de assassinato. Escreveu uma carta, a carta mais infame da história. Ia dirigida a Joabe, seu general impiedoso. Ponde Urias à frente, no mais forte da peleja, e retirai-vos dele, para que seja ferido e morra. E aqui está o detalhe mais macabro. David entregou a carta ao próprio Urias para que a levasse. O soldado leal marchou de regresso ao fronte, levando sua própria sentença de morte na mão, confiando cegamente em seu rei. O plano funcionou. Urias caiu sob as flechas amonitas, traído não pelo inimigo, mas por seus camaradas, sob ordens de seu soberano. Joabe enviou a notícia. Batseba fez o luto. Davide a tomou por esposa. O menino nasceu. O problema havia desaparecido. O crime perfeito se havia consumado. Ninguém o sabia. Apenas Joabe. E ele era cúmplice. David suspirou aliviado. Mas a última linha do capítulo 11 de 2 Samuel retumba como um trovão distante, pressagiando a tormenta que se avizinha. Mas isto que David havia feito foi desagradável aos olhos de Jeová. David pensou que havia se saído bem. O corpo estava enterrado, a mulher estava em seu harém e o reino seguia em paz. Mas o silêncio de Deus é enganoso. Durante 1 ano, David apodreceu por dentro, ocultando seu segredo.
Até que um dia, as portas do salão do trono se abriram e entrou um homem só, sem armas, mas com uma história que destruiria o rei mais poderoso da terra. A parábola do cordeiro. Passou quase um ano, 9 meses de gravidez, o nascimento do menino. O silêncio de Deus deve ter sido ensurdecedor. David vivia em uma mentira, atuando como rei, julgando casos, liderando o culto, mas por dentro estava consumido. Ele mesmo o descreveria mais tarde no Salmo 32. Enquanto calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A culpa era uma febre psicossomática que o devorava. Então chegou Natã. Os profetas no Antigo Oriente não entravam à presença dos reis para acusá-los de assassinato. Isso era uma forma segura de suicídio. Natã sabia que estava caminhando sobre o fio de uma navalha. Se acusasse David diretamente, o rei, em seu estado paranoico e defensivo, poderia executá-lo. Assim, Natã usou a arma mais poderosa do arsenal humano, uma história. Há 2 homens em uma cidade, começou Natã com voz tranquila, um rico e o outro pobre. David, aborrecido com a burocracia, inclinou-se para escutar. Gostava de casos legais. O rico tinha numerosas ovelhas e vacas, continuou o profeta, mas o pobre não tinha mais que uma só cordeirinha que ele havia comprado e criado e que cresceu com ele e com seus filhos. Comia do seu bocado e bebia do seu copo e dormia em seu seio, e a tinha como a uma filha. David, o ex-pastor, visualizou a cena. Podia cheirar a lã, sentir o carinho. Veio um viajante ao homem rico, e este não quis tomar das suas ovelhas e das suas vacas para preparar para o caminhante. Mas tomou a ovelha do homem pobre e a preparou para aquele que havia vindo a ele. A reação foi vulcânica. A injustiça contra um animal indefeso e o abuso do poderoso tocaram uma fibra em David que o assassinato de um homem não havia tocado. Seu rosto enrubesceu de ira. Golpeou o braço do trono. «Vive, Jeová, que o que tal fez é digno de morte!» gritou David, ditando sentença com fúria moral. «E deve pagar a cordeira 4 vezes tanto, porque fez tal coisa e não teve misericórdia.» A sala ficou em silêncio sepulcral. O eco da voz do rei ainda ricocheteava nas paredes de cedro. Natã levantou o olhar. Já não havia medo em seus olhos. Cravou sua vista no monarca mais poderoso da terra, levantou um dedo acusador e pronunciou as 4 palavras mais corajosas e devastadoras da história profética. «Tu és esse homem!» O mundo de David parou, o tempo congelou, a máscara caiu. Natã desatou a tormenta. «Por que, pois, tiveste em pouco a palavra de Jeová fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada e tomaste por mulher a sua mulher?» Não havia desculpas. Não havia racionalização política, não havia razões de Estado. O rei estava nu perante a verdade absoluta. Nesse momento, a história de Israel pendia de um fio. Saul, quando foi confrontado por Samuel anos atrás, buscou desculpas, culpou o povo, apegou-se ao seu orgulho. Se David tivesse feito o mesmo, sua dinastia teria terminado ali. Mas David, apesar de toda a sua escuridão, tinha um coração sensível à voz de Deus. David quebrou-se. Desmoronou física e espiritualmente. Pequei contra Jeová. Foi uma confissão total, sem poréns, sem atenuantes. Essa frase salvou sua vida e sua alma. Desse sofrimento abismal nasceu o Salmo 51, o hino universal dos corações quebrantados e da contrição perfeita. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Purifica-me com hisopo e serei limpo. Natã assegurou-lhe o perdão. Também Jeová remiu o teu pecado, não morrerás. A relação vertical com Deus restaurou-se. A eternidade estava a salvo. Mas a lei da semeadura e da colheita é inexorável na terra. O perdão apaga a culpa, mas não elimina as consequências. Natã profetizou o futuro sangrento da casa de David. Pelo que agora não se apartará jamais da tua casa a espada. A violência que David usou em segredo contra Urias manifestar-se-ia publicamente em sua própria família. Seus filhos matariam uns aos outros. Suas esposas seriam tomadas por outro à luz do sol. E o primeiro pagamento dessa dívida de sangue foi imediato. O menino nascido do adultério adoeceu. David rogou. David jejuou. Atirou-se ao chão, negando-se a comer, tentando mudar a mente de Deus. Mas aos 7 dias o menino morreu. Foi o começo do inverno para o rei. O esplendor havia terminado. A queda lenta e dolorosa havia começado.
David levantou-se, lavou-se, ungiu-se, mudou suas roupas e entrou na casa de Jeová para adorar. Depois pediu comida e comeu. Seus servos estavam atônitos por sua frieza aparente, mas David sabia a verdade. Eu vou a ele, mas ele não voltará para mim. David havia conquistado reinos, fortalezas e gigantes. Havia unificado uma nação, mas no processo havia perdido o controle de sua própria casa, e a espada que desembainhou contra Urias agora apontava diretamente para o coração de sua própria família. O tempo é um juiz implacável que não aceita subornos. Não se importa com tua coroa, nem com tuas vitórias passadas, nem quantos gigantes tenhas derrubado em tua juventude. Ao final, o tempo cobra todas as dívidas. David, o homem que unificou as 12 tribos, o guerreiro poeta, havia sido perdoado pelo céu. Sua alma estava limpa diante dos olhos da eternidade, lavada por um arrependimento sincero. Mas aqui, na terra, a realidade estava manchada de forma indelével. A profecia do profeta Natã ressoava nos corredores de seu palácio como uma sentença de morte adiada. A espada não se apartará de tua casa. Não era uma ameaça vazia, era uma descrição da física moral. Quando um rei rompe a ordem, o caos infiltra-se pelas frestas. E agora, o rei que soube governar um império enfrentava a única coisa que não podia conquistar: seu próprio sangue. O ato final da vida de David não é uma história de glória militar, é uma tragédia grega escrita em hebreu. É o relato da traição mais dolorosa, aquela que não vem de um filisteu com uma lança, mas de um filho com um beijo. Neste inverno de sua vida, David já não luta contra Golias. Luta contra os fantasmas de seus próprios erros, refletidos grotescamente nos rostos de seus filhos. E, no entanto, é nesta escuridão absoluta onde a luz do pacto divino brilharia com uma intensidade tão feroz que nem a morte poderia apagá-la. A podridão no palácio. Jerusalém vivia uma paz artificial. Os tributos chegavam das nações vizinhas. O ouro fluía, mas dentro dos muros de cedro do palácio crescia um câncer. David, paralisado talvez pela culpa residual de seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias, havia se transformado. O leão havia perdido seus dentes, havia se tornado um pai passivo, um observador em sua própria casa. E esta passividade foi o caldo de cultura perfeito para o horror. O drama não começou com uma guerra, mas com uma obsessão doentia. Amnon, o primogênito, o herdeiro indiscutível do trono, perdeu a razão. Mas não pelo peso da coroa, mas pela beleza de sua meia-irmã, Tamar. Os textos antigos nos dizem que Amnon se angustiou até adoecer. Mas não nos enganemos, isto não era amor, era uma luxúria violenta, caprichosa e predatória. Amnon via Tamar não como uma pessoa, mas como um fruto proibido que devia devorar para provar seu poder. Seguindo o conselho de Jonadab, um primo astuto e moralmente em falência, Amnon fingiu estar em seu leito de morte. Pediu que Tamar viesse cozinhar-lhe uns bolos. Era uma armadilha clássica de predador, usar a empatia da vítima contra ela. Quando Tamar entrou no quarto, a armadilha se fechou. Amnon expulsou a todos. A brutalidade do que aconteceu a seguir quebrou a alma da família real. Tamar suplicou. Usou a lógica, usou a moral, apelou à reputação do rei e à do próprio Amnon. Não faças tal vileza, gritou-lhe. Mas a luxúria, quando se mistura com o poder absoluto, é surda. Amnon a violou. E então ocorre a reviravolta psicológica mais sombria. A Bíblia diz: depois Amnon a aborreceu com tão grande aborrecimento que o ódio com que a aborreceu foi maior do que o amor com que a havia amado. Uma vez consumado o ato, a vítima se tornou um lembrete insuportável de seu pecado. Expulsou-a para a rua como se fosse lixo. Tamar, a princesa real, rasgou seu vestido de cores, símbolo de sua virgindade e status, deitou cinza sobre a cabeça e saiu gritando pelas ruas de Jerusalém. Seu choro não era apenas dor, era uma acusação pública. Aqui é onde o rei falha. O texto sagrado diz: e o rei David ouviu tudo isto e se irou muito. Irou-se. E isso é tudo. Pensem nisso. O homem que decapitou Golias, o homem que não temia os exércitos sírios, não fez nada. Não houve juízo, não houve desterro para Amnon, não houve justiça para Tamar. David calou-se, talvez porque visse seu próprio pecado refletido em seu filho. Eu tomei a mulher de outro homem, pensaria David. Com que autoridade julgo meu filho? Esse silêncio real foi devastador.
criou um vazio de justiça tão grande que alguém mais decidiu preenchê-lo. Entra Absalão, irmão de pai e mãe de Tamar. Absalão era a criatura mais impressionante de Israel. A escritura detém-se obsessivamente em seu físico. Desde a planta de seu pé até o alto da cabeça, não havia defeito nele. Seu cabelo era lendário, pesado, brilhante. Mas por trás dessa fachada de Deus solar, havia uma mente fria e calculista, uma serpente esperando na erva. Absalão levou Tamar para sua casa e disse-lhe: "Cala-te agora, minha irmã." E começou a esperar. Não agiu em uma semana. Não agiu em um mês. Absalão esperou 2 anos inteiros. Imaginem os jantares familiares durante esses 2 anos. O violador, Amnon, sentado à mesa do rei. O pai, David, ignorando o elefante na sala. E Absalão, observando, sorrindo, alimentando um ódio que se cristalizava em um diamante negro. Finalmente chegou o momento. Uma festa de tosquia de ovelhas em Baal-Hazor. Uma celebração de colheita. Absalão convidou todos os seus irmãos. Quando o vinho corria e Amnon estava alegre, a armadilha se fechou. A um sinal de Absalão, seus criados desembainharam as espadas. Amnon não teve oportunidade. Foi executado entre taças de vinho e lã de ovelha. O sangue real manchou o chão. O fratricídio havia chegado à casa de David. Os outros filhos do rei fugiram em seus mulos, aterrorizados, acreditando que Absalão mataria a todos. A notícia chegou a David como um golpe de martelo. Absalão matou todos os filhos do rei. Embora depois se soubesse que apenas Amnon havia morrido, o dano estava feito. David, o homem que havia matado leões, atirou-se ao chão, chorando, incapaz de resolver o caos que sua própria inação havia desatado. Absalão fugiu para o exílio, para Gesur, e o trono de Israel começou a tremer. O ladrão de corações. Passaram 3 anos. 3 anos de um pai sentindo falta de seu filho assassino. David, em sua complexidade emocional, anelava sair a ver Absalão, pois já havia sido consolado pela morte de Amnon. Joabe, o general pragmático, maquinou o regresso de Absalão. Mas foi um regresso a meias. David permitiu que voltasse a Jerusalém, mas proibiu que visse seu rosto. "Que se vá para sua casa e não veja o meu rosto", ordenou o rei. Foi um erro de cálculo fatal. Durante 2 anos mais, Absalão viveu na capital, rejeitado por seu pai, mas adorado pelo povo. 5 anos de distanciamento total converteram o amor de um filho em um veneno político. Absalão chegou a uma conclusão lógica. O reinado de David estava obsoleto. David era um ancião cansado, preso em sua culpa e em seus salmos. Absalão era jovem, formoso, vital. Ele era o futuro. A estratégia de golpe de Estado de Absalão foi mestra. É o primeiro manual de populismo político na história registrada. Não atacou com catapultas, atacou com psicologia. Absalão levantava-se cedo e parava junto à porta da cidade, o lugar onde se administrava a justiça. Quando vinha um israelita de uma tribo distante com um problema legal, frustrado pela burocracia, Absalão o interceptava. "De que cidade és?" perguntava com um sorriso encantador. "Teu servo é de tal tribo de Israel." "Olha", dizia Absalão, pondo uma mão em seu ombro, "tuas razões são boas e justas, tens razão. Mas não há quem te escute da parte do rei. Meu pai está velho, está ocupado." E então soltava o gancho. "Quem me dera ser posto por juiz na terra, eu te faria justiça." Quando a gente se aproximava para inclinar-se diante dele, ele os detinha, os levantava e os beijava. A Bíblia usa uma frase arrepiante para descrever isto. Assim roubava Absalão o coração dos homens de Israel. Foi uma sedução lenta, deliberada e letal. Enquanto David compunha canções a Deus e preparava os planos para o templo, Absalão construía uma rede de lealdades subterrâneas, célula por célula, tribo por tribo. Quando a conspiração amadureceu, Absalão pediu permissão para ir a Hebron para pagar uma promessa. Hebron, a cidade onde David foi coroado pela primeira vez. O simbolismo era potente. Ali, rodeado de seus conspiradores, Absalão deu o sinal. As trombetas soaram simultaneamente em todas as colinas de Judá. O grito foi unânime. Absalão reina em Hebron. E aqui entra uma figura-chave, Aitofel. Aitofel era o conselheiro de David. Dizia-se que pedir conselho a Aitofel era como consultar a palavra de Deus. Era um gênio estratégico, e Aitofel traiu David para unir-se a Absalão. Por quê?
Os historiadores bíblicos conectam os pontos. Aitofel era o avô de Batseba. Durante anos, este homem havia servido ao rei que seduziu sua neta e assassinou seu neto político, Urias. A vingança de Aitofel havia sido servida muito fria. Com seu cérebro por trás da rebelião, a queda de David parecia inevitável. O rei no exílio. A notícia impactou Jerusalém como um terremoto de magnitude absoluta. Um mensageiro chegou sem fôlego diante do trono. O coração de todo Israel segue Absalão. A reação de David nesse momento é fascinante. Ele não tenta lutar, não se trincheira na cidadela de Sião, que era inexpugnável. Seu instinto de sobrevivência, forjado em anos de perseguição por Saul, ativou-se, mas também sua misericórdia. Sabia que Absalão, impulsionado pela fúria juvenil, não hesitaria em incendiar Jerusalém e massacrar os inocentes para chegar até ele. «Levantai-vos e fujamos», disse o rei, «para que não nos alcance e fira a cidade a fio de espada». Este é talvez o momento mais baixo e, ao mesmo tempo, mais sagrado de sua vida. O grande rei David saiu de seu palácio pela porta traseira. Cruzou o ribeiro de Cedron. A imagem é dilacerante. Ia descalço, com a cabeça coberta para ocultar sua vergonha. Chorando, subindo a encosta do Monte das Oliveiras. Não ia como um monarca guerreiro, ia como um penitente. Sabia que isto não era apenas política, era disciplina divina. Durante esta marcha da vergonha, ocorreu um incidente que define seu caráter transformado. Um homem chamado Simei, do clã do antigo rei Saul, viu a oportunidade de chutar o leão caído. Correu paralelamente ao caminho, pela encosta do monte, atirando pedras e terra contra David e seus homens. «Fora, fora, homem sanguinário e perverso!» gritava Simei. «Jeová te deu o pagamento pelo sangue da casa de Saul!» Abisai, o irmão de Joabe, uma máquina de matar leal a David, tremia de raiva. «Por que amaldiçoa este cão morto ao meu senhor, o rei? Rogo-te que me deixes passar, e lhe tirarei a cabeça.» Era uma oferta fácil. Um movimento de espada e Simei calaria para sempre. Mas David o deteve. Com uma resignação teológica avassaladora, olhou para Abisai e disse: «Deixai-o que amaldiçoe, pois Jeová lhe disse: se meu próprio filho, que saiu das minhas entranhas, busca a minha vida, quanto mais agora um filho de Benjamim.» E acrescentou uma frase cheia de esperança dolorosa: «Talvez Jeová olhará para a minha aflição e me dará o Senhor bem pelas suas maldições de hoje.» David aceitou a humilhação como um remédio amargo necessário para sua alma. Não lutou por sua honra. Entregou-se totalmente à vontade de Deus. Em sua fraqueza extrema, sua fé era mais forte do que quando matava gigantes. A Batalha do Bosque de Efraim. Absalão entrou em Jerusalém triunfante. Seguindo o conselho maquiavélico de Aitofel, fez algo para queimar todas as pontes. Instalou uma tenda no terraço do palácio, o mesmo lugar de onde David viu Batseba, e deitou-se com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Era uma declaração de poder total. No Antigo Oriente, tomar o harém do rei era tomar sua autoridade. Era um insulto final, uma violação pública desenhada para dizer: não há volta, a reconciliação é impossível. No entanto, o conselho militar de Aitofel de atacar David naquela mesma noite foi frustrado por Hussai, um espião que David havia deixado para trás. Isto deu tempo a David para cruzar o Jordão e reorganizar-se em Manaim. Aitofel, ao ver que seu conselho não foi seguido e sabendo que a rebelião fracassaria a longo prazo sem um golpe rápido, foi para sua casa, pôs em ordem seus negócios e enforcou-se. O cérebro da operação sabia que o fim estava próximo. A guerra civil finalmente colidiu no bosque de Efraim. David, agora rodeado de veteranos leais e mercenários fiéis, preparou-se. Seus homens rogaram-lhe que não fosse à batalha. Tu vales por 10.000 de nós. David aceitou ficar na retaguarda. Mas antes que os exércitos marchassem, o rei deu uma única ordem estrita aos seus 3 generais: Joabe, Abisai e Itai. Todo o exército a ouviu. Tratai benignamente, por amor de mim, o jovem Absalão, mesmo agora. Depois da traição, depois de violar as suas concubinas, depois de tentar matá-lo, o coração de pai superava o do rei. Queria salvar seu filho. Mas a guerra não conhece misericórdia. O exército de Absalão era maior, mas era inexperiente, uma turba de cidadãos emocionados. O exército de David era uma máquina de guerra profissional. O choque foi brutal.
A Bíblia diz que o bosque consumiu mais gente aquele dia do que a espada. O terreno traiçoeiro, os barrancos, os matagais espinhosos lutaram a favor de David. 20.000 homens de Israel caíram naquele dia, uma carnificina de irmãos contra irmãos. Absalão, vendo a derrota, fugiu em seu mulo real através da espessura. E aqui o destino, ou a justiça poética, interveio. Ao passar sob os ramos de uma grande azinheira, sua cabeça ficou presa na forquilha de um galho. Alguns dizem que foi sua famosa cabeleira, seu orgulho e vaidade que se enredou. O mulo continuou correndo, e o príncipe ficou suspenso entre o céu e a terra. Vivo, porém indefeso. Rejeitado pelo céu e não aceito pela terra. Um soldado o viu e correu a dizer a Joabe: vi Absalão pendurado em uma azinheira. Joabe, o general brutal, não tinha o sentimentalismo de David. Olhou para o soldado com incredulidade. Por que não o mataste ali mesmo? Eu te teria dado 10 siclos de prata e um cinto. O soldado, tremendo, respondeu: ainda que pesasses nas minhas mãos 1000 siclos de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Ouvimos a ordem. Cuidado para não tocar no jovem Absalão. Joabe cuspiu no chão. Não perderei tempo contigo. Tomou 3 dardos em sua mão. Caminhou para onde o príncipe esperneava no ar. Joabe sabia que enquanto Absalão vivesse, a ameaça persistiria. David o perdoaria e a guerra começaria de novo em alguns anos. Joabe escolheu a estabilidade do reino sobre a obediência ao rei. Sem hesitar, cravou os 3 dardos no coração de Absalão enquanto este ainda estava vivo na árvore. Depois, seus escudeiros o rodearam e o remataram. Arrojaram seu corpo em um grande fosso no bosque e levantaram um monte de pedras sobre ele. O belo príncipe teve o enterro de um criminoso maldito. O grito de um pai. A vitória militar foi total. A rebelião foi esmagada em um único dia. Mas na porta de Manaim, David não esperava notícias de vitória, esperava notícias de sobrevivência. Quando chegou o primeiro mensageiro, Ahimaás gritou: paz! Deus entregou os inimigos do rei. David não perguntou pelas baixas, não perguntou pelo espólio. Só fez uma pergunta, a única que lhe importava: o jovem Absalão está bem? Ahimaás vacilou. Não teve coragem de dizer, mas chegou o segundo mensageiro, um cusita, que não tinha tato diplomático. O jovem Absalão está bem? Repetiu o rei com desespero nos olhos. O cusita respondeu com uma frase cortesã, porém devastadora: que como aquele jovem sejam os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantam contra ti para o mal. O mundo de David parou. O rei estremeceu. Suas pernas falharam. Subiu à sala que estava acima da porta, e enquanto subia, o som que saía de sua garganta rasgou o ar. Não era o choro de um rei, era o uivo de um animal ferido. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Foi um momento de clareza terrível. David percebeu que tudo isso, a violação de Tamar, a morte de Amnon, a rebelião, os 20.000 mortos no bosque e agora, Absalão pendurado com dardos no peito, tudo era, em última instância, consequência de seus próprios pecados. Ele deveria ter morrido, não seu filho. A vitória converteu-se em luto. Os soldados que esperavam ser recebidos como heróis entraram na cidade sorrateiramente, envergonhados, como se envergonha o povo que foge da batalha. Tinham um rei que preferia a vida de seu filho traidor, a vitória de seus soldados leais que haviam arriscado o pescoço por ele. Foi Joabe quem, coberto ainda pelo sangue e pelo pó da batalha, entrou no quarto onde David chorava. Com uma dureza necessária e brutal, confrontou o seu rei. Hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos que salvaram a tua vida. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Percebo que se Absalão vivesse, embora todos nós estivéssemos mortos, então estarias contente. Joabe lançou um ultimato. Levanta-te agora, sai e fala ao coração de teus servos, porque juro por Jeová que se não saíres, não ficará nenhum homem contigo esta noite, e isto te será pior do que todos os males que te sobrevieram desde a tua juventude. David, engolindo a sua dor e lavando o rosto, entendeu que Joabe tinha razão política, embora lhe faltasse alma. O rei levantou-se e sentou-se à porta. Voltou a governar, mas uma parte dele havia morrido para sempre naquele bosque de Efraim.
O censo e o anjo da morte. Os anos finais de David foram marcados pela restauração, mas também por um último erro de soberba. O reino estava seguro, as fronteiras expandidas, mas a complacência é perigosa. Incitado por uma tentação sombria, alguns textos dizem que foi Satanás, outros que foi a ira de Deus testando-o. David ordenou um censo militar. Ide, contai a Israel e a Judá. Qual era o problema? Por que contar era pecado? Porque o censo implicava que a força de Israel residia nos números, não em Deus. David queria quantificar o seu poder. Queria olhar para as suas planilhas e dizer, isto é meu. Era um pecado de confiança na carne. Inclusive Joabe, que não era um homem santo, advertiu-o. Para que o rei procura isto? Para que ser causa de culpa? Mas a palavra do rei prevaleceu. Os contadores percorreram o país durante 9 meses e 20 dias. O resultado, 1.300.000 guerreiros, uma superpotência. Mas assim que terminou a contagem, o coração de David o golpeou. A culpa foi instantânea. Sabia que havia cruzado uma linha espiritual. Deus enviou o profeta Gade com 3 opções de castigo. David devia escolher o seu próprio veneno. 1. 7 anos de fome. 2. 3 meses fugindo perante os seus inimigos. 3. 3 dias de peste na terra. David, mostrando que ainda conhecia o caráter de Deus, escolheu a terceira. Caiamos agora nas mãos de Jeová, porque as suas misericórdias são muitas, mas não caia eu nas mãos dos homens. A praga foi aterrorizante. 70.000 homens morreram em questão de horas. De Dan a Berseba, o luto cobriu a terra. Então, David teve uma visão apocalíptica. Viu o anjo de Jeová de pé entre a terra e o céu, com uma espada desembainhada estendida sobre Jerusalém. A destruição total da capital era iminente. David e os anciãos, vestidos de saco, prostraram-se, e David intercedeu como um verdadeiro pastor, oferecendo-se a si mesmo. Eu sou o que pequei, mas estas ovelhas que fizeram? Rogo-te que a tua mão se volte contra mim e contra a casa de meu pai. Nesse momento crítico, o anjo parou em um lugar específico, a eira de Araúna, o Jebuseu, um campo de debulha em uma colina ventosa fora da cidade. Deus ordenou a David levantar um altar ali. Araúna, o dono, ofereceu dar o terreno e os bois para o sacrifício, mas David pronunciou uma das frases mais importantes da sua vida, um princípio que define a adoração verdadeira. Não, mas por preço tu comprarei, porque não oferecerei a Jeová, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. David pagou o preço total. O fogo caiu do céu sobre o altar. A praga cessou. Esse pedaço de terra, essa eira onde a morte parou e o sacrifício foi oferecido, não era um lugar qualquer. Era o Monte Moriá, o mesmo lugar onde Abraão quase sacrificou Isaque 1000 anos antes, e seria o lugar onde Salomão construiria o templo. O lugar do juízo transformou-se, através do sacrifício dispendioso, no lugar da graça. A sucessão e o ocaso. O tempo finalmente alcançou o rei. David envelheceu. Seu corpo, desgastado por décadas de dormir em cavernas, de marchas forçadas e combates corpo a corpo, colapsou. Cobriam-no com roupas, mas não se aquecia. Seus ossos estavam gelados. A debilidade do rei ativou os abutres uma última vez. Adonias, o próximo irmão na linha de sucessão, depois de Amnon e Absalão, viu o vácuo de poder. Eu reinarei, disse. Era belo, carismático e ambicioso, tal como Absalão, e conseguiu apoios poderosos. Joabe, quem sempre apostava no cavalo forte, e o sacerdote Abiatar. Adonias organizou um banquete de coroação na fonte de Rogel. Parecia que a história se repetia, outro filho usurpando o pai moribundo, mas desta vez houve uma contraofensiva rápida no palácio. O profeta Natã, sempre fiel, e Betsabé entraram em ação. Betsabé já não era a jovem banhando-se no terraço, agora era a rainha-mãe, astuta e poderosa. Entrou no quarto do rei moribundo e recordou-lhe o seu juramento. Meu senhor, tu juraste a tua serva, Salomão, teu filho, reinará depois de mim. Enquanto falavam, chegaram notícias do banquete de Adonias. O ruído da traição despertou o leão uma última vez. David, reunindo uma força de vontade sobrenatural, incorporou-se no seu leito. Seus olhos, nublados pela idade, brilharam com a autoridade de outrora. Tão certo como vive Jeová, que remiu a minha alma de toda a angústia, que, como te jurei, assim o farei este dia. Deu a ordem.
Não houve guerra civil, não houve debate. Fez montar Salomão na sua própria mula real. Levaram-no à fonte de Gihom, escoltado pelos valentes de Davide e o sacerdote Sadoque. Ali, ungiram Salomão com o corno de azeite do tabernáculo. O som das trombetas e os gritos de "Viva o rei Salomão" fizeram tremer a terra, tanto que os convidados de Adonias, do outro lado do vale, soltaram as suas taças de vinho aterrorizados. A conspiração dissolveu-se como o fumo. Joabe soube que tinha apostado mal pela última vez. No seu leito de morte, por volta do ano 970 a.C., Davide chamou Salomão. Suas últimas palavras não foram lamentos de um ancião senil. Foram instruções de aço. "Eu vou pelo caminho de toda a terra", sussurrou Davide. "Esforça-te e sê homem." Encarregou-o de guardar a lei de Deus, não como um ritual religioso, mas como a chave da prosperidade política e pessoal. E também lhe deu instruções pragmáticas para limpar o reino das ameaças pendentes, incluindo Joabe e Simei. Até o último suspiro, David foi um homem de estado. David morreu cheio de dias, riquezas e glória. Foi sepultado na cidade de David, a fortaleza que ele mesmo conquistou. Mas a sua morte não foi o fim, foi o começo de uma esperança que transcenderia a história. David foi um homem de contradições imensas, um guerreiro sanguinário capaz de cortar 200 prepúcios filisteus e um poeta sensível capaz de escrever "O Senhor é o meu pastor". Foi um adúltero e um santo, um pai fracassado e um rei magnífico, um homem que derramou muito sangue, mas que ansiava construir a casa de Deus. O que o tornou um homem segundo o coração de Deus não foi a sua perfeição moral, porque claramente não a tinha. Foi a sua direção espiritual. Saul, quando pecava, apresentava desculpas e se afastava de Deus. David, quando pecava, corria para Deus, aceitava a disciplina, quebrantava-se. Contra ti só pequei", escreveu no Salmo 51. Sabia que a graça era o único lugar seguro. Seu legado físico foi o reino de Israel em seu máximo esplendor, uma era de ouro que nunca se repetiria. Seu legado artístico foram os salmos, que dariam voz às orações, angústias e esperanças de milhares de milhões de seres humanos durante os seguintes 3 milênios. Mas seu legado verdadeiro estava oculto em seu sangue, uma promessa misteriosa que Deus lhe havia feito: "Teu trono será estabelecido eternamente." 1000 anos depois de o corpo de David se tornar pó nas rochas de Jerusalém, na mesma aldeia de Belém onde David cuidava de ovelhas e lutava contra ursos, nasceria outro menino, outro rei, um que também seria perseguido por um rei zeloso, Herodes, um que entraria em Jerusalém, não em um cavalo de guerra, mas em um jumento, sendo aclamado pelo povo, um que seria traído, não por Aitofel, mas por Judas, um amigo próximo, um que subiria ao Monte das Oliveiras, não fugindo de seu filho, mas para se entregar por seus inimigos. Um que penduraria em um madeiro, não por acidente como Absalão, mas por propósito divino, para receber os dardos da justiça de Deus em seu próprio coração. O cego no caminho para Jericó não gritaria "Filho de Deus", nem "Filho de Abraão". Gritaria com toda a força de sua esperança: "Jesus, filho de Davide, tem misericórdia de mim." A história de Davide é, em última instância, a prova definitiva de que Deus pode tomar o material mais imperfeito, um pastor esquecido, um rei pecador, uma família quebrada, e usá-lo para escrever a história da redenção do universo. David construiu um reino terreno que caiu e se dividiu, mas através de sua linhagem, Deus construiu um reino que não terá fim.